Agora sim, senhores, bom dia, 9h04, quinta-feira, dia 1º de outubro, e assim de forma oficial a gente começa a nossa aula de hoje. Eu estou projetando o nosso quadro, como sempre. Preciso que vocês me confirmem se o quadro está projetado. Maravilha. Então, pessoal, eu estou a partir com vocês da página 475, certo? Então, a gente vai continuar falando hoje um pouquinho das questões da escravidão no Brasil, certo? Podemos dar seguimento. Bom dia, Ângelo. Então, pessoal, dando seguimento para vocês aqui, então nós começamos a falar do escravismo do Brasil da seguinte forma. Os primeiros escravos negros começaram a chegar ao Brasil por volta do século XVI. Na sua ampla maioria, estes negros escravizados vinham para o trabalho nas lavouras da cana de açúcar. Também substituíam. Espera aí que entrou mais alguém. Bom dia, Tyler. Também substituíam os indígenas como mão de obra. Professor, por que se preferia o negro ao indígena? Principalmente, pessoal, porque o indígena ele era protegido pela Companhia de Jesus, pelos padres jesuítas. Os jesuítas tentavam converter os índios. E muitos dos negros que vinham para o Brasil, eles conheciam a religião islâmica. Então, eles eram vistos como infiéis do cristianismo, certo? Então, a gente tem que também visualizar essa questão, certo? Retomando, então, os negros vinham em navios, em subcondições oh, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu tirar esse sub, então. Então, em condições subhumanas, certo? Assim, acho que fica correto. Então, eles vinham aqui em navios em condições subhumanas. Muitos não aguentavam o término da viagem e acabavam morrendo. Sendo maltratados e mal alimentados. Essa era a realidade do negro. Ao chegar ao Brasil, a condição não melhorava. Eram obrigados a trabalhar nas lavouras de forma compulsória e com condições mínimas
de sobrevivência. Professor, então a coisa ali era bem complicada, a coisa ali era bem intensa. Exatamente, pessoal. Não só pelos navios que eles vinham, mas além disso. E, obviamente, alguém gosta de ser maltratado? Com certeza não. Com a frequência dos maus tratos, os negros começaram a se rebelar, promoviam revoltas e muitos deles organizavam fugas das fazendas onde trabalhavam, quer dizer, onde eles não trabalhavam, né? Onde eles eram escravizados. O destino dos fugitivos eram os que nós vamos chamar aqui de quilombos, certo? Professor, o que era um quilombo? O quilombo, ele era uma comunidade afastada dos centros urbanos, onde os escravos fugitivos se organizavam e tentavam ter uma vida menos sofrida, com menos sofrimento. Essa primeira parte, os senhores têm alguma dúvida? Maravilha. O quilombo, pessoal, ele era o local da resistência negra, certo? Então, ao longo aqui desse caderno, a gente vai perceber, né, desse capítulo, que os quilombos eles eram os locais de fuga onde esses escravos fugiam, onde eles tentavam se refugiar, onde eles tentavam levar uma vida digna. O mais importante quilombo do Brasil era o quilombo dos Palmares, localizado na região das Alagoas. Professor, então esse quilombo dos Palmares, né, ele estava na região Nordeste. Sim, até porque era a região Nordeste que mais recebia escravos, era a região Nordeste que estava desenvolvendo o açúcar, certo? Então era lá que se tinha a busca por essa mão de obra escrava, certo? Pois bem, pois bem. Então, olha lá, no Quilombo dos Palmares, pessoal, existiu uma boa relação entre esses negros que fugiam, né? Esses escravos que conseguiam fugir. O quilombo ficou durante um tempo organizado nas mãos de Zumbi dos Palmares. Zumbi era o líder desses negros, tá, pessoal? Todavia, o quilombo dos Palmares acabou sendo invadido pelos bandeirantes, que eu vou contar para vocês nas próximas aulas quem eram os bandeirantes, certo? Só para vocês terem uma breve ideia, os bandeirantes, pessoal, eles eram
indivíduos que promoviam a expansão para o interior do Brasil, ou em troca de capturar escravo, ou em troca de pedra preciosa. Então o Quilombo foi invadido pelos bandeirantes, isso por volta de 1594, perdão, por volta de 1694, tendo Zumbi, o seu líder, aprisionado. Zumbi viria a morrer um ano depois, certo? É válida depois a leitura das páginas 476 e 477, beleza? Nesse momento eu já estou pulando para a página 480 e página 481. Outro ponto importante, pessoal, é que na sociedade escrava açucareira, o negro não fazia apenas o papel do trabalho nas lavouras. Muitos faziam também o papel do trabalho doméstico. Por isso que nós falamos hoje, pessoal, com tanta depreciação do trabalho doméstico, porque naquele momento ele era feito pelos escravos. Nas fazendas, o local de morada e descanso dos negros eram as senzalas, certo? As senzalas, pessoal, esses negros, eles viviam uma relação de completo amontoado. Ali eles eram colocados todos amontoados para sobreviver, certo? O que mais que nós precisamos falar hoje? Eu creio que é basicamente isso, pessoal. Eu creio que é basicamente isso. Alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Então, maravilha. Então eu vou cadastrar nesse momento a atividade que eu quero que vocês façam para mim até o final da aula. Já estou indo para a trilha do conhecimento. Então eu quero a página 482, parte atividades, exercícios 1, 2 e 3, apenas. Do qual vocês vão me devolver ou no final da aula ou até o fechamento dessa trilha, que é até o domingo. Nesse momento eu também estou cadastrando para quem está de recuperação. Na agenda, recuperação de história. O conteúdo de recuperação em história é Brasil pré-colonial e Brasil colonial
até o fim da unidade 3, que é toda aquela parte que nós estudamos de capitanias hereditárias, governo geral e governo holandês. Rapidamente eu vou fazer a chamada, enquanto vocês vão iniciando a atividade para mim. Alana, Fregonês, Ângelo, Carol, Oi, Carol, bom dia. Ana Clara, Manu, Heitor, Isabela, Lívia, Luizinho, Rick e Tayla. Aqui a Tayla já respondeu, então beleza. Pessoal, então podem começar a fazer essa atividade. Vocês têm aí alguns minutinhos. Pois não, tô aqui. 1, 2 e 3. A 1 vocês podem inclusive deixar por último, e depois eu quero que vocês façam uma leitura sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Não tem problema, não tem problema. Faça sobre aquilo que você conhece sobre isso. Pessoal, vou me ausentar do computador 2 minutinhos para ligar o ar-condicionado. Me dão licença.
Pessoal, retornei. Vocês estão fazendo atividade. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar aqui a nossa gravação.